Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam todos bem, se protegendo e rezando bastante, implorando junto conosco as graças de Deus. E hoje nós estamos aqui para realizarmos mais uma entrevista informativa sobre coisas importantes que nós devemos fazer neste tempo de pandemia. E hoje o nosso assunto é bem interessante. Nós vamos tratar sobre a saúde psicológica em tempos de pandemia. E para esta entrevista, nós temos a alegria de receber a psicóloga Fábia Esteves de Souza Gonçalves, que é psicóloga clínica, graduada em psicologia, especialista em saúde pública com ênfase na saúde familiar, especialista em tanatologia, lutos e perdas, servidora pública, atuou como técnica de referência do CRAS e atualmente atua como psicóloga clínica no Centro de Especialidades Médicas. Além de todos esses trabalhos profissionais, a psicóloga Fábia é voluntária da Pastoral da Escuta aqui na nossa paróquia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima do Sul. Fábia, uma alegria te receber, muito bem-vinda. Obrigada, Padre. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, partilhando o nosso conhecimento em psicologia, partilhando também a nossa prática, o nosso trabalho na saúde pública, a nossa experiência como monitor, no monitoramento das pessoas que estão contaminadas, das pessoas que estão suspeitas da nossa cidade. Então, espero de ajudar de alguma maneira, todos que estão ouvindo, que estão assistindo, essa entrevista. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje você vai saber um pouco mais sobre como você pode lidar com as questões psicológicas nesse tempo de pandemia, porque às vezes as situações podem deixar a nossa mente um pouquinho bagunçada. A primeira pergunta, Fábia, nesse tempo de pandemia, quais as maiores dificuldades psicológicas que as pessoas estão enfrentando? Padre, nessa experiência de monitoramento dentro da Secretaria de Saúde, quando os números se elevaram muito de casos no nosso município, tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas, de acompanhar muitas pessoas na sua realidade, dentro do seu isolamento, e que a gente pode perceber o quê? O medo e a insegurança. É um momento muito difícil, da pandemia, uma coisa muito nova, e o medo é constante. Medo por quê? Medo do novo. Tudo que é novo nos causa medo. Então, não estamos preparados para aquilo. Então, isso causa muita angústia, muito sofrimento. Então, as pessoas têm medo de se contaminar, medo de passar o contágio para as outras pessoas, medo de perder as pessoas que amam. Enfim, o medo causa muito terror, causa muitos transtornos e mexe muito com o emocional. A gente percebe que as pessoas, a população está muito abalada com tudo isso. Enquanto a gente estava vendo os casos acontecerem na televisão, lá no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, estava longe, então estava tudo tranquilo, Mas quando começou a aparecer na casa do vizinho, isso causou um desespero nas pessoas, O meu vizinho está contaminado. Um dia eu estava lá no posto do Covid, chegou um senhor desesperado, querendo fazer o teste. Aí eu falei assim, mas o senhor teve contato com alguém? Minha vizinha está positiva. Mas o senhor teve contato? Não. Mas é o medo, As pessoas acham que só porque viu a pessoa contaminada, ela também já se contaminou. E não é bem assim, Esse contato tem que ser próximo, Então, tem todos os critérios da Secretaria de Estado para se fazer o teste. Então, mas isso é o quê? Revela o medo das pessoas, O medo de ir prejudicar as outras pessoas, por onde eu passei, o que eu vi, O que eu fiz com os outros, As pessoas que eu contaminei. E outro que causa muita insegurança é o quê? A insegurança, Por quê? Nosso psiquismo, para ser saudável, para se constituir bem, a gente precisa o quê? De regras, limites, precisa de uma programação, planos, projetos, É como se a gente estivesse no controle. E todo ano é assim, Desde que eu vejo por gente, todo janeiro tem o Réveillon, todo fevereiro tem o Carnaval, março tem isso, E o que aconteceu em 2020? Isso não aconteceu, Não aconteceu nada, tudo parou. Então, isso causa muita insegurança no nosso psiquismo. Não estamos mais no domínio. As crianças, isso em todas as idades. Por quê? As crianças um dia em março foram para a escola para voltar no outro dia. Não voltaram mais. Não viram mais os colegas, seus professores. Não praticaram mais esporte, as coisas que gostam de fazer. Quer dizer, ficaram isolados.
No domingo a gente já não pôde mais ir para a missa, sim, como de costume, os não adultos, pôde mais ter um futebolzinho. Com certeza, os adultos todos tiveram seus trabalhos comprometidos, né, a sua renda reduzida, isso causou muitos transtornos. Os jovens, né, todo mundo tinha planos para esse ano, tinha faculdade, tinha formatura, tinha viagens, tinha casamentos, né, enfim, todo mundo tinha um planejamento para esse ano e de repente nada aconteceu. Os idosos, né, eu vejo assim, até os mais prejudicados, porque como foi, grupo de risco, então eles ficaram muito mais isolados, ficaram muito mais restritos nas suas residências, né, e isso causou, está causando e vai causar muitos transtornos, né, porque ficaram restritos a tudo, né, a uma caminhada, a participar com a família, a estar com as famílias, a estar com os netos, né, então isso vai causar muito transtorno na vida de todo mundo. Eu creio que de todo mundo, né, porque todo mundo foi podado de muitas coisas, de uma rotina normal, né, que o nosso psiquismo necessita disso. O medo e a insegurança, além de bagunçar um pouco a nossa vida, eles revelam também a nossa incapacidade de nos reinventar, né? Sim. Porque a gente está tão acostumado com o cotidiano, tão acostumado com os afazeres práticos que nós já colocamos como metas, que quando nós perdemos isso, a gente fica meio apavorado, porque, bom, o que é que eu vou fazer agora, né? E nesse aspecto é muito importante a religião, seja qual for a religião que você professe, porque o medo, a fé ajuda a controlar o medo, estabilizar, e dá um destino de salvação que nos ajuda a combater a insegurança. Com certeza, e essa insegurança é maior ainda por quê? Não sabemos até quando, né? Não é uma coisa assim, olha, dia 30 de agosto tudo vai voltar ao normal. Não existe essa, né? Não tem essa perspectiva pra gente, nós não sabemos quando isso vai voltar ao normal. Então eu creio que vai causar muitos transtornos, né? As pessoas têm que se cuidar mentalmente, que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito com as dores físicas, com os sintomas físicos, e o emocional às vezes fica muito esquecido. Por isso é muito pertinente o senhor ter tocado nesse assunto da saúde mental. As pessoas estão sofrendo, né? As pessoas estão isoladas, as pessoas estão adoecendo, né? E não sabem como fazer para se ajudar. E a questão psicológica, Fábia, e o pessoal que nos acompanha, é tão importante, porque esses dias eu atendi uma pessoa na direção espiritual e ela estava tão abalada psicologicamente que ela acreditava estar com a doença. Sim. E começou a somatizar. E mesmo o teste dando negativo, ela ainda acreditava que estava com a doença e por isso sentia dores que eram psicossomáticas, dores causadas pela fantasia, pela imaginação. É por isso que nós precisamos cuidar muito do nosso emocional e do nosso psicológico. Fábia, como conviver com o isolamento e a solidão neste tempo de pandemia? O isolamento e a solidão causam muito sofrimento, por quê? Porque nós somos seres sociais, né? Nós somos humanos, nós necessitamos um do outro, nós necessitamos estar com o outro, nós temos necessidade de ser amado, de ser querido, né? De ser aceito, de ser importante para o outro. E nesse momento de isolamento, quando cada um, né, se fechou na sua casa, a gente teve um impacto muito grande com isso, né? Eu não posso ter o contato, né? Eu não posso juntar muita gente. Então, isso fez com que muitas pessoas também começassem a adoecer, né, emocionalmente, psicologicamente. Então, o que as pessoas têm que tentar fazer? Seguir uma rotina. Como eu já disse, nosso psiquismo precisa de uma rotina. Então, mesmo em isolamento, até mesmo as crianças, mais ainda, né, que perderam, né, estão afastadas das escolas, e o que? Perderam aquela rotina de horário, né? Então, precisa-se ter uma rotina. Temos que ter hora para acordar, hora para comer, né? Porque tem gente que come demais, tá todo mundo dizendo que está inflando agora. Por quê? Porque não estabelece uma rotina. Então tem que ter hora para comer, hora para estudar, hora para fazer as atividades, né, de casa, hora para fazer exercício físico, hora de dormir, né? Porque o nosso corpo precisa descansar também. Então as pessoas precisam se organizar mentalmente com esse isolamento, né? Com essa quarentena. Então, seguir uma rotina é muito importante para que as pessoas fazer alguma coisa que goste, né? Descobrir alguma coisa que faça, que dê prazer, que seja importante para si mesmo. Criatividade. Né? Tem que se recriar, como o senhor disse, tem que se recriar nesse momento e encontrar outras possibilidades para satisfazer as pessoais. Uma outra coisa que eu acho importante é assim, a solidão depende muito do estado de espírito também, né?
Às vezes você pode estar no meio de muitas pessoas e se sentir sozinho. Às vezes você pode estar sozinho fisicamente e se sentir preenchido. Então eu penso, falando assim um pouco do ponto de vista da teologia, que a solidão ela está muito relacionada ao estado de espírito, né? Se você tem um bom equilíbrio emocional, se você tem uma espiritualidade profunda, se você tem consciência de que aquele afastamento social é para um bem maior, o teu sentimento, embora sozinho, o teu sentimento de solidão acaba diminuindo e se torna suportável. Pessoal, só quero fazer uma observação para vocês, que vocês estão ouvindo alguns barulhos, não é que o mundo está acabando ou que está acontecendo qualquer coisa aqui, tá? É que nós estamos fazendo algumas adaptações aqui na Secretaria Paroquial, onde a gente grava as entrevistas, então volta e meia cai alguma coisa, mas isso não vai atrapalhar o nosso bate-papo, que é muito importante para a nossa saúde mental, para o nosso convívio e para a nossa vitória diante desta pandemia causada pela Covid-19. Fábia, em caso de contágio ou de suspeita, como manter o equilíbrio emocional? Em caso de suspeita, o que está acontecendo a gente pode perceber muito. Até em caso de suspeita, as pessoas já começam com muito sofrimento, com muita ansiedade, com muita angústia, né? Como eu disse do senhor que foi procurar o teste. As pessoas de saber que viu alguém, que conhece alguém, que teve contato com alguém, já causa muita ansiedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas, ter muito respeito, né? Não ficar criticando, não ficar ironizando, né? Porque as pessoas estão em sofrimento, as pessoas começam a ficar angustiadas. Então, é muito importante o quê? A pessoa que sabe do que está positivo, sabe do seu contágio, porque a partir do momento que a pessoa sente um sintoma de gripe, se ela procurar o PAN, se ela procurar o CIAS, se ela procurar um posto de atendimento, a partir daí ela já vai começar a ser monitorada, ela vai ser direcionada para fazer o teste. Então a pessoa, ela está com um sintoma de febre, de dor de garganta, ela vai ter que se submeter ao teste, né? Tudo que se remete à síndrome gripal, ela precisa ser submetida ao teste. Então aí a pessoa já cria uma ansiedade. Então a família já tem que se isolar. Veja quantas pessoas que vão movimentando. Então aquelas pessoas já deixam, né, os seus compromissos, as coisas que você tinha que fazer. Às vezes tem que fazer uma coisa e fala, nossa, mas e se eu for e contaminar e tiver positivo? E esse teste demora um tempo para sair o resultado. Então todo esse tempo a pessoa fica naquela ansiedade, naquela angústia, né? Quando vem o resultado, muitas pessoas, né, tentam aceitar, muitas pessoas ficam muito tristes, né, no isolamento. Muitas pessoas negam, né, também tem um mecanismo de negação. Eu acompanhei e monitorei uma senhora que mesmo com o teste dando positivo, ela dizia que não era, né, porque ele sai detectável ou não detectável no teste, né, não sai positivo e negativo, o teste sai detectável ou não detectável. Mas ela insistia que não tinha dado, estava detectável, ela dizia que não, ela estava escrito não detectável, a gente teve que passar um marca-texto, explicar por quê, porque ela tinha ido ao culto, porque ela tinha ido na casa dos familiares, então o sentimento de culpa é muito grande, então a pessoa começa a usar de negação. Eu acho até que muitas pessoas que não obedeciam, né, não obedecem o isolamento, mesmo positivo, que nós sabemos, é por isso que a propagação foi muito alta, que as pessoas não estavam cumprindo o isolamento, usavam desse mecanismo. Por quê? Porque é muito sofrido, é muito doído as pessoas te excluírem, as pessoas não querem falar com você, as pessoas ficarem com medo de você, porque nós precisamos que as pessoas queiram ficar com a gente. Então, a partir do momento que as pessoas começam a te evitar, isso é muito dolorido. Então, muitos fizeram de negação mesmo. Então, é importante que a pessoa, sabendo do seu contágio, ela tentar aceitar que aquilo vai passar, né? Aceitar da melhor forma possível o resultado. A forma que está dando os sintomas são bem mais leves, né? Graças a Deus, no nosso município, os sintomas foram leves, poucas pessoas foram hospitalizadas, pelo grau, 200 e poucos casos que nós já tivemos, né? Então, poucas pessoas foram hospitalizadas. E isso é muito positivo. Então, a pessoa tem que internalizar. Eu estou contaminada, mas isso vai passar. São 14 dias de isolamento, o vírus já vai sair. Se a pessoa não conseguir esse pensamento positivo, ela precisa buscar ajuda, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp. Tentar desabafar, tentar colocar isso para fora com as pessoas, para que isso não vire um transtorno depois. Essa doença, essa pandemia, ela foi tão difundida e principalmente por causa dos desencontros de informações, uma hora se diz uma coisa, outra hora se diz outra, que isso causou um abalo emocional nas pessoas. Sim. Tem pessoas que elas acham que porque elas pegaram o coronavírus, elas já vão morrer, e elas entram em pânico com medo da morte.
Meu irmão, minha irmã, se você pegou o coronavírus, não necessariamente você vai morrer. Aliás, a gente até brinca, né? Tem muitas outras coisas que matam também e podem te surpreender. Se você pegou o coronavírus, você está com uma doença que é séria, que exige cuidados, mas que ela é mais fácil você se curar dela do que você morrer dela. Os números mostram isso. Por exemplo, no nosso município, até o dia desta gravação, nós não temos nenhum falecido por coronavírus e nós temos mais de 150 pessoas que já se recuperaram e a maior parte delas não precisou sequer de uma UTI. Então você veja que diante deste contágio, na possibilidade desse contágio, o teu equilíbrio emocional, a tua saúde psíquica, a tua centralidade na sua vida pode ajudar e muito o seu tratamento. Nada de pânico. Se você pegar o coronavírus, se você for contaminado por essa doença, procure tratamento, mantenha o equilíbrio e, em caso de necessidade, busque ajuda também psicológica. Fábia, quais são os sintomas mais comuns que podem indicar depressão neste momento de pandemia? A depressão, todos os transtornos mentais, a gente precisa diferenciar. É a depressão da tristeza, né? Quando a gente fala a depressão, já é uma doença, é uma patologia. Né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Por quê? Nem toda tristeza é uma depressão. O que é a depressão? A depressão é uma tristeza profunda e contínua, por meses. Né? Eu estou atendendo várias pessoas procurando com sintomas assim, de pânico, né? Taquicardia, sensação de morte, tristeza profunda. Atendi uma senhora semana passada, uma idosa, que ela chegou se queixando disso. Do nada, ela chorava muito, e do nada, né? Não sei o que acontece comigo, do nada eu choro. Então, eu dizia para ela, mas o que a senhora mais sente falta? Ela sente falta de tudo, já faz 3 meses, né, ela está bem isolada, né, por ser de idade, por ter problemas de saúde, e ela sente falta de andar na rua, ela sente falta de ir no mercado, ela sente falta de ir na igreja, ela sente falta de ir no conviver, de ver as amigas, de dançar. Então, como do nada? Né? Então, esse choro não é do nada. A gente precisa perceber isso. Tem um motivo. Né? Ela foi restrita de tudo do seu dia a dia, do seu diário, né? Da sua rotina diária, que era simples, mas que ela fazia alguma coisa. Então, por estar tanto tempo sem essas atividades, essa tristeza, essa angústia vai vir. Né? Então, a gente precisa diferenciar isso. É uma tristeza da situação que ela está passando. Então, ela precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Né? Mas não precisa de um medicamento. Às vezes, as pessoas são muito resistentes a psicólogos. Né? A psicologia já melhorou muito, né, claro, mas ainda são é para louco, mas não é. Nesses momentos, a psicologia pode ajudar em muito, né, as pessoas, antes de uma medicação. Às vezes o que essa pessoa precisa mais é se abrir, é conversar, é tentar expor. Isso é importante. Então a gente não tem que rotular os sintomas, né? Os sintomas estão aparecendo, as pessoas estão sentindo e já tem pesquisas, né, nos outros países onde a pandemia já tem mais tempo, que aumentaram muito o número dos transtornos mentais depois da pandemia. E com certeza, devido a toda a restrição que nós tivemos, né, toda a população teve, e isso vai causar sim. Então a gente tem que ter cuidado com dizer, ela está depressiva. Porque a nossa sociedade, ela tem uma cultura que as pessoas não podem ser tristes, né? A pessoa perdeu alguém, com um mês, nossa, fulano está com depressão. Mas o que aconteceu? Não, ela perdeu um ente querido faz um negócio, mas ela não tem o direito de ficar triste, né? É um direito que a pessoa tem. O luto, ele tem um processo, né? Ele tem um tempo para ser feito, cada um da sua forma. Né? Cada um vê isso da sua forma e sente da sua forma. Ninguém é igual a ninguém. Então, muitas pessoas estão com sintomas depressivos, né? Sintomas de pânico, mas nem por isso já desencadeou um transtorno, né? Já é uma depressão. Então, as pessoas precisam tomar cuidado para que não vire uma doença, né? Mas esses sintomas está sendo muito comum, muito generalizado, né, dentro das casas, das famílias, das pessoas que estão isoladas. Tem um aspecto nesse contexto que você nos fala, Fábia, que eu acho muito importante também a gente tratar aqui nessa entrevista, que é a exigência de se reconciliar com a sua história pessoal e familiar. Porque o que acontece? O isolamento, o distanciamento social, a mudança nas suas atividades te coloca em contato mais íntimo consigo mesmo. Porque se tem uma coisa que a gente adora, é disfarçar que a gente convive com a gente mesmo durante o dia, não é verdade? Muitas pessoas querem até esquecer
né, que tem que conviver consigo mesmas, né? Então, o que acontece? Às vezes você vem de uma situação traumática, às vezes você vem de uma realidade familiar que não era a que você queria, às vezes você vem de situações familiares de muita dificuldade, e quando você tem que ficar distante das pessoas ou isolado, isso começa a maquinar dentro da sua cabeça e vai te gerando angústia, vai te gerando incertezas. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste tempo de pandemia, além da psicologia, ou junto com a psicologia, é muito importante que você faça uma atitude de fé. Perdoar quem te fez mal, se perdoar, reconciliar-se com a própria história, entender que a história, por mais que seja difícil, pode ser uma providência de Deus, dependendo do sentido que você dá para ela, e principalmente, uma dica teológica para vocês aí de casa: faça das suas dores as suas grandes motivações para a luta. Se algo te fez muito mal, ajude que isso não prejudique a vida das outras pessoas, e você se sentirá melhor com a sua própria história. Fábia, eu lendo aqui um pouco sobre você, eu vi que você é especialista em tanatologia, né? O que é tanatologia? Tanatologia vem do deus grego, Thanatos, né? Logia, estudo. Então, Thanatos é o deus da morte, o estudo da morte. É uma especialização, eu sempre me identifiquei muito com o assunto, né, desde a minha graduação, e eu procurei estudar sobre isso. Por quê? Porque nós perdemos muito durante o decorrer da nossa vida. Nós nascemos perdendo, né? Perdendo o útero da mãe, perdendo aquele conforto, a gente perde durante todos os dias da nossa existência. Só que nós nunca estamos preparados para a perda, né? Nós perdemos as fases da vida, nós perdemos coisas, perdemos objetos, perdemos emprego, perdemos pessoas, né, significativas na nossa vida, e a gente vai levando. Chega um momento, mas tem pessoas que não conseguem elaborar as suas perdas, né, e ficam estacionadas, né, paralisam as suas vidas por conta daquela perda. Então, por isso que eu fui estudar, para tentar ajudar essas pessoas que não conseguiram elaborar as suas perdas. Porque cada um é cada um. Cada um tem a percepção e a superação das coisas diferente, a sua maneira, dependendo do que? Das coisas que vivenciou, né? Porque nós não nascemos assim, né? Eu, Fábio, não nasci assim, o Padre Wellington não nasceu assim. Nós nos formamos assim, né? Com o contato com as nossas vivências, com a família, com a sociedade, enfim, na cultura que nós fomos criados. Então, nós nos formamos e tudo que a gente passou durante toda a vida, nós fomos armazenando. Chega um determinado momento da vida que a gente, né, precisa de ajuda de alguém, principalmente nas nossas perdas. Então, estudar lutos e perdas foi uma coisa que me fortaleceu muito, né, e eu gosto muito de estudar, gosto muito de ajudar as pessoas, muitas pessoas me procuram, né, nesse sentido. E também depois eu fiz um curso sobre prevenção ao suicídio, né, que vem a casar com lutos e perdas. Também pude ajudar muitas pessoas. Então, numa próxima entrevista, nós vamos falar só sobre suicídio. Mas aproveitando nessa entrevista aqui, a pandemia, esses números e tudo mais, despertou um medo muito perigoso no coração das pessoas, que é o medo de morrer, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de morrer, muito medo. Como a gente deve lidar com o medo de morrer? O medo da morte, porque todo mundo, né, tem medo da morte, né? A maioria das pessoas tem medo da morte, assim como o senhor também já disse. Porque a morte é a única coisa certa que nós temos, né? Nós sabemos que tudo que nasce, né, que é vivo, uma hora vai morrer. Então, isso é uma coisa que nos traz muita ansiedade, né? Tanto a morte como a perda, né, de algum ente querido. Então, a gente tem que lidar o quê? Com muita fé, né? As pessoas que têm uma fé, elas conseguem superar mais facilmente todos os obstáculos, todas as suas perdas. Em cada momento da civilização, a morte foi vista de uma forma. Hoje ela está muito terceirizada, as pessoas têm tanto medo da morte que ela está nos hospitais, né? As pessoas quando começam a passar mal, antigamente as pessoas morriam em suas casas, nos seus leitos, junto com seus familiares, né? Hoje nós terceirizamos a morte, como assim dizer. Então passou mal, né? Vai para a UTI, vai para o hospital, por quê? Porque a gente não quer ver, né? A gente não quer saber, a gente não quer entrar em contato, é como se aquilo fosse uma negação. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Né? A nossa cultura hoje, né, tem um tabu em cima da morte, as pessoas não querem dizer. Tanto é que quando fala, nossa, vai estar na estuda a morte. Nossa, você foi estudar a morte? Que pessoa estranha. Que né? gosto! Que gosto, vai estudar a morte, né? Você vê como que é o preconceito com a morte, né? E quando fala, nossa, é algo que eu gostei muito de estudar, então, até por causa da minha personalidade, e as pessoas têm esse tabu.
Então, quanto mais conhecimento, quanto mais você tem a respeito da morte, mais aceitação, né? Ainda mais nós que somos cristãos, né, com a morte, né? A morte seria o quê? Seria uma dádiva, né? A gente encontrar o Senhor. Ele foi para a gente encontrar, mas a gente... nossa fé é tão pequenininha, né? Que a gente ninguém quer saber. Todos nós amamos o Senhor, ninguém quer saber, mas não estamos com pressa para o encontro. Com certeza. Mas o que dá mais estabilização... Ninguém nunca vai estar preparado, né? Na verdade, né? Mas a superação, o luto, né? Ele demora 1 ano, ele demora 2 anos. Tem pessoas que demoram 3 anos para se fazer o luto de uma pessoa, de um ente querido. Mas isso é necessário, né? Porque a partir disso é patológico, né? Tem pessoas que paralisam sua vida, tem pais, mães que têm 3 filhos, morre um, né? Acabou a vida para ela. E não é assim, né? A vida ela tem que continuar. Quem morreu foi aquele ente querido, não foi a pessoa, né? A sua missão ainda continua. Então esse é o trabalho, fazer a reelaboração dessa perda. Por isso que eu penso que a melhor forma da gente lidar com essa certeza que é a morte é cultivarmos uma vida digna do céu. Se nós estamos com medo da morte, é porque nós estamos com medo de que tudo isso termine. Mas a partir do momento que nós temos uma fé, que nós acreditamos em Jesus e sabemos, temos como certeza que iremos ressuscitar, se nós cultivarmos uma vida digna do céu, com certeza Deus vai nos levar para o reino dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que hoje está passando por uma grande angústia, você está com medo da morte, você está se sentindo amedrontado, busque ajuda psicológica e ajuda religiosa também. Psicológica para você ter saúde mental, né? E religiosa para que você receba o Espírito Santo, para que você não se sinta sozinho estando numa igreja e assim seja fortalecido para ter uma vida digna do céu. E lá no céu nós não temeremos mais nem a morte nem a dor, porque estaremos na alegria plena de nosso Senhor. Muito bem, minha querida amiga, uma última pergunta para você. Caso a pessoa sinta que não está psicologicamente bem, como ela deve proceder? Ela deve procurar ajuda, né? Assim como eu disse dessa senhora que dizia que tinha os sintomas dela, ela chorar muito. Então, a partir do momento que você sabe que não está bem, a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda. O que acontece, as pessoas são resistentes ao tratamento, são resistentes a buscar ajuda e ficam teimando, né? Ficam teimando e quando vem desencadeia muitos transtornos. A prevenção do suicídio traz um lema que diz: uma dor não compartilhada dói mais, né? E com certeza, uma dor não compartilhada dói mais. A partir do momento que você compartilha aquela angústia, aquela tristeza, aquilo que você está sentindo, aquilo vai aliviar, né, no seu psiquismo, no seu emocional, e você vai se sentir bem. Pode prestar atenção quando as pessoas conversam, né? Então, todo mundo tem alguém de confiança para conversar, né? Então, as pessoas precisam procurar ajuda, precisam reconhecer que em algum momento não precisa. Por mais que tenha resistência à psicologia, mas tem um amigo, tem um familiar, tem um padre, tem um pastor, tem um diretor espiritual, tem alguém que dê essa estabilidade. Porque a partir do momento que a pessoa se abrir e conseguir colocar para fora aquilo que dói, ela vai diminuir. Então, a dor que se compartilha dói menos. Então, a gente precisa ter esse discernimento e reconhecer que em algum momento da vida a gente vai precisar, né? Nós somos fortes para durar, para resistir o tempo todo. Em algum momento a gente precisa. Assim como a gente precisa, se precisar, você vai falar, não vou no psiquiatra porque eu vou ficar viciado no medicamento. Não é assim. Em algum momento da vida a gente vai precisar e a gente precisa se submeter ao medicamento. O medicamento é um tratamento, né? Você precisa começar a tomar e precisa parar. E o que acontece é que muitas pessoas buscam o tratamento e tomam 10, 20 anos o mesmo antidepressivo, né? O mesmo ansiolítico. Então isso é que não pode. As pessoas não fazem tratamento certinho, aí fica dependente. Por quê? Porque tratou só o sintoma. O psiquiatra ele trata só o sintoma. Então você precisa ir ao psicólogo para você tratar o quê? A causa do sintoma. Então, se você trata o sintoma, se você tira o remédio, né? Se você tem insônia, você tira o remédio e dormir, você vai ficar parado. Por quê? Você não tratou o que te leva a ter insônia. Então, esse é o trabalho concomitante entre o psicólogo e o psiquiatra. Então, as pessoas são resistentes ao tratamento, são resistentes a buscar ajuda com essas desculpas, né? Porque eu vou ficar viciado nisso, porque depois eu não vou sair mais da medicação. Mas, em algum momento, a gente precisa ter isso, né? Que em algum momento da vida é necessário. Você não vai conseguir superar sozinho.
As pessoas às vezes vão adiando e só vai complicando mais o estado de saúde, o estado mental da pessoa. Por isso, meu irmão e minha irmã, não sofra sozinho. Você, além das coisas da medicina, da psicologia, você tem a sua paróquia que está aqui para te ajudar e para te amparar. E falando em ajuda, a nossa paróquia disponibiliza a pastoral da escuta. Aliás, é a Fábia que desenvolve este trabalho aqui na nossa paróquia. Então, se você está angustiado, se você está com medo, se você está passando por alguma situação adversa, entre em contato aqui com a nossa paróquia, você vai falar com a Fábia, ela vai te indicar qual é o melhor caminho para você superar a dor que tanto te angustia. E claro, em caso de sintomas físicos, você procure aí as instâncias de saúde, principalmente aqui na nossa cidade, o posto do Covid. Mas meu irmão, minha irmã, nunca se automedique, nem pelas questões biológicas e nem pelas questões psicológicas. A automedicação é muito perigosa para a nossa saúde. Está com suspeita? Procure as instâncias sanitárias. Está abalado psicologicamente? Procure um psicólogo, procure a sua paróquia ou alguém que possa te ajudar e te dar um bom conselho. Não sofra sozinho e não se automedique. Cuidado, você é muito importante para nós e nós queremos você aqui por muitos e muitos anos. Bem, Fábio, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, você poderia dar uns conselhos para nós, para o pessoal que está aí de casa, de como nós podemos, neste tempo de pandemia, manter a nossa saúde mental. Para a gente manter a saúde mental, não só na pandemia, né, mas sempre, a gente tem que procurar fazer coisas boas, né? Praticar esportes, né? Eu adoro esporte, então vamos começar com esporte. Praticar esporte é uma boa atividade, porque ele produz endorfina, que nos causa prazer, sensação boa, né, no cérebro. Então, os nossos neurotransmissores produzem a dopamina e a serotonina que fazem essa sensação. Precisamos descobrir, até o senhor falou nesse momento de pandemia, de isolamento, fazer um autoconhecimento. O que é que eu gosto de fazer? Tem pessoas que passam uma vida inteira, né, sabe tudo da vida dos outros, sabe tudo que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro faz, mas quando ela vai se perguntar para si mesma, ela não sabe o que satisfaz, o que lhe causa prazer, qual a atividade que ela gosta de fazer, ela não descobriu ainda. Então é um momento assim da pessoa se internalizar, descobrir o que me causa, né, satisfação. Mexer com planta, praticar esporte, ler um livro, assistir séries, enfim, uma infinidade de coisas. Então, a pessoa se autoconhecer. Às vezes nós sabemos de muita coisa, mas não sabemos de nós mesmos. Nós mesmos somos, nosso obscuro, né, seria nós mesmos. Alimentação saudável é ótimo, né, para aumentar a nossa imunidade, a nossa saúde mental. O que mais que a gente pode fazer? Enfim. Rezar, muito importante. A religião, né, nós temos cientificamente comprovado, 90% das pessoas que têm uma fé, né, seja ela independente de qual for, né, a pessoa precisa acreditar em algo, ela precisa ter uma fé, algo além, né, 90% dessas pessoas que têm uma religião, que têm uma fé, ela consegue superar, ela consegue se refazer, né, tanto numa pandemia, quanto numa doença, numa dificuldade na vida. Então isso já é comprovado. As pessoas precisam, né, manter a sua fé, rezar, como o senhor disse. Então é uma outra oportunidade. E ser criativos no amor, na forma de amar. Esses dias eu dei um conselho para uma pessoa, ela estava se sentindo muito sozinha, e eu dei o seguinte conselho para ela. Já que você não pode ir até a casa das pessoas que você ama e ficar lá, escreva, faça um cartão. Compre aí uma cartolina, compre alguma coisa e escreva lá o que você sente. Chega, entrega no portão, não há contato, não há perigo de fazer isso, higienizando tudo. Então, foi uma forma que ela encontrou para manifestar aquele amor, aquele carinho que está dentro dela. É o que a gente pode fazer pelo outro, né? É o respeito. Eu monitorei uma família, né? Tinha até esses 2 casos para contar para o senhor que eu tinha separado. Vou contar agora. De como as pessoas trataram os outros, né? Que está positivo. Né? Como que eu vou lidar com isso emocionalmente com essas pessoas? Então, eu atendi 2 casos bem diferenciados. Um dia eu liguei para uma paciente positiva, uma família, ela chorava muito no telefone, e aí eu fui questionando para ela o que tinha acontecido. Ela escutou a vizinha gritando para as outras vizinhas, olha, cuidado com a vizinha do lado,
eles estão tudo positivo, por isso que eles estão trancados. E isso ela ficou muito triste, né? Porque é o que as pessoas fazem, é o que nós fazemos quando diz, olha, fulano, cuidado, né? O que essa vizinha poderia ter dito? Olha, gente, a fulana aqui, né, eles se infectaram, vamos oferecer ajuda, né? O que ela precisar, se precisar ir na rua, se precisar ir no mercado, pagar uma conta. Ela poderia ter falado assim, teria doído menos da vizinha, né? Mas nós não temos esse cuidado. Já outra família que eu monitorei, ela estava sempre bem, né, muito angustiada por causa do, né, mas ela recebia mensagens, assim como o senhor falou. A família, então ela já avisou toda a família, são 4 pessoas, então eles estavam fechados. E a família levava pão no portão, né, levava as coisas no portão, os amigos mandavam mensagem diariamente, né, fortalecendo. É isso que as pessoas precisam fazer para quem está contaminado, porque essas pessoas estão sofrendo, né, elas estão excluídas, elas estão isoladas, elas estão se sentindo mal. Então, uma palavra de carinho, uma ligação não pega, né, pela ligação, o vírus não passa ainda pelo telefone. Então, a gente precisa ter esse cuidado emocional, o cuidado com o outro, do jeito que você fala, como você expõe a pessoa, porque as pessoas estão muito sensibilizadas, as pessoas estão emocionalmente prejudicadas, emocionalmente doentes mesmo, né? Por quê? Por conta de toda a situação que está passando. Então, quando ela é suspeita, quando ela é positivo, né, mais ainda. Então, para quem está positivo, né, fica a nossa mensagem que vai passar. Né? O isolamento são 14 dias, o vírus vai sair, não precisa desesperar. E aqueles que têm que ter contato, tenham contato, né? Não exclua de vez, né? Mas mantenha o contato por telefone, né? Manda um cartão, deixa um pão lá no portão, né? Não precisa ter o contato. Mas é um carinho, demonstre o carinho que você tem pela pessoa. Essa pessoa está precisando muito nesse momento. É verdade, sejam criativos na forma de amar. E a fraternidade faz bem em qualquer situação. O nosso amor fraterno com certeza nos fortalece como comunidade, como povo, para vencermos qualquer batalha que nós tenhamos que enfrentar. Fábia, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu trabalho aqui na nossa paróquia, muito obrigado por você fazer do seu batismo uma grande missão. Tenho certeza que todas as informações que você nos passou vão ser muito úteis para todas as pessoas em casa. Eu que agradeço a oportunidade, Padre Hélio. Estava muito nervosa no começo, mas eu já estou melhorando. Espero ter ajudado, né, a população, as pessoas que assistem, de alguma forma. Estou à disposição do que precisarem de mim, alguém quiser alguma informação, alguma orientação. E estamos aí para trabalhar. Espero ter ajudado de alguma forma. Deixo um beijo no coração de todo mundo, um abraço fraterno daqueles que a gente não pode dar mais, né? Mas sintam-se todos abraçados. E a próxima entrevista com a Fábia, nós vamos falar sobre suicídio, né? Então, acompanhe aí nas redes sociais a nossa paróquia, que tem muita informação boa vindo para toda a nossa cidade, né? Então, nós vamos marcar a Fábia, já tem o próximo compromisso, que é trabalhar, para conversarmos sobre este tema que também nos preocupa muito, que é o suicídio. Meu irmão e minha irmã, nos ajude a passar estas informações, curta, compartilhe todas essas coisas no YouTube, no Facebook, para que as nossas entrevistas ajudem muitas pessoas aqui da nossa cidade. E como de costume, vamos terminar essa nossa entrevista com uma oração. Coloquemos-nos sempre na presença de Jesus pela intercessão da Virgem Maria. Senhor nosso Deus, dignai-vos agora abençoar e santificar todas as pessoas. Visitai, Senhor, pela oração da Igreja, todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram abatidos, amedrontados e angustiados por causa desta pandemia. Derramai sobre eles, Senhor, o teu poder, a tua consolação, e que eles sintam a nossa presença como Igreja do céu. Senhor nosso Deus, manifestai para nós a tua face, e assim nós permaneceremos firmes no teu projeto. Que Deus Todo-Poderoso esteja à vossa frente para vos guiar, atrás de vós para vos proteger e ao vosso lado para vos acompanhar. Que venha do céu e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.